Aí chegou Márcia, chegou Edna, que eu vi, se quiserem falar um pouquinho, se apresentar rapidamente. Ah, Carol botou para gravar, tá ótimo. Então, Oi, meu não, nome é Márcia, Graciane. estou chegando aqui, desculpa aí o transtorno, mas eu acho que vai ser uma experiência muito interessante. Eu estou aí doida mesmo para aprender, né, como movimentar o negócio, né, que eu acho que é a pior parte, né, é a gente saber como cobrar, como chegar até o cliente, como fazer propaganda. Então, eu acho que isso acho que é o primeiro passo, né? Depois de aprender com Carmelita, com tudo que a gente vem aprendendo. Acho que vai ser muito interessante. Olá, boa noite. Eu sou a Edna, né? Na verdade, eu comecei com o curso já, né? Só fui uma aula, mas assim, a primeira aula que eu assisti, né? Já deu para sacar, né? Assim, o quanto valioso esse curso é, né? E agradeço muito a Kátia, a Márcia que me convidaram, né? Para participar. E assim, eu estou muito ansiosa, né? Assim, por alguns contratempos de filho, né? Acabei não assistindo todas as aulas, mas estou aqui, estou disponível, quero me doar e quero aprender cada dia mais. Acho que Graciane quer falar. Seu microfone tá parecendo que tá mudo. Mas eu posso me apresentar enquanto isso. Pode ser? Bom, gente, boa noite. Para mim é um prazer conhecer vocês, Boa né? E noite, também rever algumas algumas pessoas pessoas que que estão estão aqui. aqui. Agora eu acho Agora que eu acho que Graciane tá dando algum eco na minha voz. Aí, agora deu. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, é sempre muito bom estar em contato com quem faz a gestão, né, de verdade, porque são as pessoas que estão à frente dos empreendimentos, as pessoas que estão gerando renda em uma escala micro, né, que são a maioria do nosso país. Então, como professora de administração, eu realmente sempre tento trazer isso para os estudantes, que essa é a realidade do país e da maioria do sul global, né? E tentar realmente aprender com vocês, porque sempre eu aprendo com o que vocês já fazem, né? Na verdade, vocês já fazem muitos dos processos que eu pretendo trazer nas aulas. É uma pena que a gente não tenha tanto tempo de encontro, mas a gente tem agora um projeto de extensão que pretende dar uma continuidade a esse processo de formação, né? Então, com certeza, esse vai ser só um primeiro contato que a gente vai ter, porque o nosso objetivo cada vez mais é, é acompanhar a implementação, né, do que é ensinado, porque já tem um tempo que eu dou aula de administração, né, eu sou formada na área e desde que eu terminei minha graduação lá em 2013, eu faço esses processos de formação. E para mim é muito angustiante que a gente pare na formação. Eu sei que ela é muito importante, mas no caso do laboratório, né, vocês já experimentam a prática de uma forma muito próxima, que é o que vocês já fazem com a Carmelita. E no caso da gestão, a gente acaba ficando muito preso aos argumentos principais teóricos e não tem muitas vezes muito espaço de implementação. Então, eu espero de verdade que esse seja um primeiro contato para que a gente possa, né, implementar as propostas, as soluções que a gente chegar em conjunto, em coletivo, porque eu não tenho a finalidade de trazer isso pronto. A gente realmente vai ter que pensar juntas o que faz sentido e
eu trago o núcleo desse conhecimento de precificação, de comunicação, mas a gente precisa de uma solução que caiba para o grupo, né? Então, basicamente é isso. Eu sou professora do IFRJ, hoje eu estou no ensino médio, no técnico integrado e também estou na pós-graduação e estou nesse processo, né, de aprender e continuar compartilhando conhecimento. É um prazer, gente. Graciane, o microfone está desligado. Agora abriu. Agora não, não abriu não. Não abriu não. Deve estar dando algum erro no microfone mesmo do computador, às vezes você colocar no chat. Às vezes. Dona Célia voltou. Quer dar uma palavrinha, Dona Célia? Falar seu nome para a professora André te conhecer. Bem, agora aqui vocês conseguem me ouvir, né? Tive que entrar pelo celular para vocês me ouvirem, mas pelo celular eu não consigo gravar. Então, eu tenho que fazer pelos dois lados agora. Espera aí. Pronto, vamos lá. Bem, primeiro é um prazer estar aqui, te conhecer, Andréia. Agradecer novamente a Carmelita, né, por esse trabalho que está sendo realizado. Como a Carol colocou, a gente começa com esse trabalho através do coletivo Ela, que é o Coletivo Educação e Liberdade para Aprender. Eu sou Graciela Involutão, sou fundadora desse coletivo. A gente forma o coletivo em 2019, então agora no dia 13 de dezembro, a gente faz 6 anos de coletivo Ela. Cheguei a colocar lá no grupo, né, que a gente vai abrir o espaço para que a gente possa estar fazendo exposição também do material, né? As mulheres que quiserem estar fazendo venda desse material vão estar lá, vai estar liberado para a gente poder estar fazendo o bazar delas, que a gente chama. Nós trabalhamos com economia circular através de roupa, e a gente está fazendo um trabalho aí, que possivelmente a gente vai criar uma cooperativa de mulheres voltados para a criação, né, para trabalho de criação. A gente está aí construindo esse projeto e eu acho que em breve, acho que no ano que vem a gente já deve estar colocando isso em prática, né? Mas a gente está desenvolvendo esse trabalho, que é fazer a customização de roupa e outras questões relacionadas aí à cosmetologia, já que a gente já começou com esse trabalho aí com a IFRJ. A gente começa, como a Maria de Fátima também colocou, a gente começa fazendo essa parceria com a Carmelita lá no coletivo Ela chega lá com os bolsistas, faz o trabalho com a gente, a mulherada ficou super encantada. A gente já tinha tido uma outra oportunidade de uma outra oficineira que foi ao coletivo Ela, através do projeto Cidade Delas, que é um projeto que a gente realizou pelo coletivo Ela, e fez sabonete lá com as mulheres, então já tinha essa iniciativa já tinha despertado nas mulheres, né, o desejo de fazer esse trabalho. E aí agora a gente está
aprofundando, quando a Carmelita oferece o curso e diz assim, olha, Graciane, dá para a gente oferecer o curso lá no FRJ e vocês vão sair, as mulheres vão sair de lá com um certificado de cosmetóloga. Eu falei, meu Deus, eu nem sabia que existia esse nome. O que é isso? Explica para a gente. E aí ela explicou, fiquei super feliz com essa possibilidade. A Carmelita, então, abre essa formação para a gente no coletivo Ela, e aí eu saio divulgando, Carmelita sai divulgando também. Eu faço parte da pastoral da Ecologia Integral com a Kátia, então a Kátia também sai divulgando para outras mulheres, e aí a gente consegue ter essa mulherada reunida fazendo cosmetologia. A Carmelita conseguiu, inclusive, que uma van do IFRJ fosse buscar as mulheres lá no coletivo Ela, e aí saem de lá do Porto Novo e vão para o FRJ para fazer elas ficarem encantadas, né? Pelo menos os retornos que eu tive nesse sentido, apesar de eu não ter conseguido participar de nenhuma ainda por conta da correria, mas o retorno foi de muita felicidade ao chegar na horta, né? Então as fotos, dá para a gente ver a felicidade delas de estar colhendo e tudo mais. A Carmelita levou a vidraçaria lá para o coletivo, e aí a gente ficou cheio de dedo, com medo de quebrar os vidros e tal, e agora ficaram mais felizes ainda de entrar no laboratório, né, de estar ali manuseando as coisas. Então, eu tenho muita gratidão por fazer igual a Carol, tenho muita gratidão pelo Carmelita ter abraçado o coletivo Ela e ter expandido para que outras pessoas pudessem estar participando dessa formação. E estou muito feliz, né, por ter conseguido, através de uma simples oficina que a gente ia fazer ali, mais do que uma oficina, um curso, um certificado, e agora a gente está sonhando com uma extensão. Então, cara, estou muito feliz mesmo com essa parceria, agradeço, Andréia, por você ter se colocado à disposição, e novamente a Carmelita e todas as pessoas que estão fazendo parte desse curso, dizer que a gente não vai parar por aí, não. A gente tem muita coisa para construir junto. E aproveito para convidar, além do coletivo, ela está fazendo 6 anos, também como uma das conquistas que nós tivemos através do projeto Cidade Delas. Nós fizemos uma conferência livre na UERJ. Essa conferência livre, nós passamos uma listagem para as mulheres que se sentiam à vontade para estar participando do Fórum de Mulheres Gonçalense. Algumas mulheres preencheram essa listagem. Nós fizemos uma primeira reunião virtual e agora, no dia 13, às 10 horas, nós vamos fazer também uma reunião presencial, comemorativa, com lanche partilhado, e a nossa intenção é fazer com que o Fórum seja uma instituição mesmo, formada, a gente faça um calendário para o ano de 2026 e que a gente consiga, inclusive, um assento no Conselho de Direito de Defesa das Mulheres de São Gonçalo através do Fórum. Então, a gente está numa construção bem bacana nesse sentido, e a gente espera que vocês estejam, todas as mulheres aqui, estejam presentes, então, no dia 13 de dezembro, a partir das 10 horas, para essa reunião do Fórum, e depois, posteriormente, para uma feijoada em comemoração aos 6 anos do coletivo Ela. Todas convidadas, vai ser no condomínio Almirante Cox, no Alcântara, que fica do lado do Carrefour, entre o Carrefour e o Banco do Brasil, no salão principal, tá bom? E aí, se vocês quiserem expor e vender trabalhos, né, vender o material que vocês estão produzindo, a gente consegue se organizar para isso também, tá bom? Obrigada aí pela atenção. Prazer, Obrigada. Graciane. Pode falar, André. Não era só para falar prazer mesmo para ela, porque na hora que eu tentava abrir meu microfone estava dando erro. Então, obrigada, Graciane, eu que agradeço, em nome do IFRJ, assim, a gente fica muito contente, né, de estar podendo atender as demandas da comunidade, eu acho que é uma das nossas missões, né, e estou sempre à disposição, né, para poder
atender cada vez mais outras demandas que vocês tiverem. Se não for da minha expertise, né, Andréia? A gente arruma quem seja, né? Tá? E assim, achei super interessante, né? Porque a gente tem um calendário, eu estava olhando aqui o calendário, a gente tem aula essa quinta-feira, aí a gente teria aula também no dia 4, que é a outra quinta, e depois teria a aula de Andréia, dia 11, tá? Aí a gente marcou nossa feira dia 12, na escola, na sexta, e achei interessante a proposta do dia 13, porque pela minha expertise, a gente nunca consegue vender tudo, né? A gente sempre que a gente tem uma produção grande, né? Vamos colocar ali que a gente tem 15 a 18 alunos frequentando, então a gente tem 15 desodorantes numa média, 15 hidratantes, né? Vamos produzir agora 15 sabonetes, então é uma quantidade grande. Então, eu acho que é interessante a gente ter convite de outras feiras para a gente poder escoar essa produção, tá? E aí eu quero passar para a Andréia, porque ou então, né, a gente pode pensar aqui que eu coloquei uma pauta hoje lá no grupo, que a gente precisa pensar na precificação, e eu não sei, né, Andréia, acho que essa aula é uma aula mais longa, né? Acho que você tinha planejado falar disso na sua aula mesmo. O objetivo da reunião era a gente pensar na identidade visual desse grupo, dessa turma, né? Porque a feira vai ser tipo um trabalho, né, de conclusão de curso, justamente para a gente colocar essa parte de gestão e marketing em prática. E a gente tem que pensar na identidade visual, no nome, numa logo. Márcia já me mostrou alguma coisa que ela começou a dedilhar ali, né, Márcia? Não sei se foi no Canva, alguma coisa de arte, né? E porque a gente tem que divulgar a feira, então a gente não pode deixar para o dia 11, que é a aula de Andréia, para a gente ter essa conversa aqui feita, definida, né? Esses aspectos definidos. A gente tem que começar a trabalhar agora. Eu já tinha passado uma missão para casa, que era para fazer a pesquisa de preços dos insumos, porque a Andréia vai precisar disso para a aula dela. Confirma, né, Andréia? Para a aula Sim, de de preço, preço. aham. Porque a gente consegue aplicar, né? Eu tentei reduzir questões mais teóricas, o que é custo, o que é despesa, para a gente ter mais tempo de colocar em prática, porque o encontro é tão rapidinho. Então, a ideia é que a gente lixe ali os insumos, tente pensar a margem de contribuição, quanto que a gente teria que vender para se remunerar, né? Para pensar esse tipo de coisa. Então, é importante ter lá os nossos custos e potenciais despesas, né? Considerando que a gente não dá conta, por experiência própria, de fazer a comunicação. Muitas vezes a gente tem que contratar algum profissional, então isso entra nas despesas, não contratar alguém, infelizmente, né, não tem como dentro do dinheiro que a gente tem, mas contratar alguém num freela ali para fazer alguns cards, para fazer alguns vídeos, né? Ou ver quem tem a expertise e remunerar essa pessoa também, porque às vezes tem alguém do grupo que já tem essa expertise, a gente já teve experiências assim também, mas aí ela também tem que ser remunerada no trabalho a mais que está fazendo ali no grupo, né? Então, considerar tudo isso para a gente poder pensar a precificação. Aí, a gente tem que pensar, né, como é que vai ser. Acho que a gente pode pensar aqui em dividir as tarefas, né? Porque eu já vi que tem algumas pessoas que sabem, né? A Márcia, por exemplo, sabe mexer no Canva, né, Márcia? Aquela arte que você começou a fazer foi no Canva, né? Foi no Canva. Eu sei que Kênia também tem essa expertise. Eu não sei se Carol. Acho que a gente pode começar aqui a dividir as tarefas, né, André? E você dá as suas sugestões. Que eu acho que a gente deve estar num caminho legal, né? Acho que a gente tem que pensar numa arte de divulgação, criar uma logo, né? De repente um nome para a turma, ou simplesmente associar com o coletivo, turma do coletivo ela, né? Pode ser também. E a gente fazer essa arte para começar a divulgar. Como é dia 12 e dia 13, acho que a gente pode fazer as duas artes, né? Se todo mundo topar, né? Fazer no dia 13 também, a gente já divulga as duas artes junto. Então, a gente vai soltar nas redes sociais dos nossos parceiros, né, nos grupos de WhatsApp.
Eu acho que esse é o objetivo. Não sei se seria o momento de abrir uma página do Instagram para esse grupo agora, porque já existe a página do coletivo, né? Eu acho que a gente vai acabar tendo poucos seguidores e a gente não vai alcançar o público, né? Que a gente gostaria de alcançar, tá? Aí eu vou passar para a Andréia, para a Márcia, se quiser falar das ideias também, Carol, Kátia, e quem mais quiser dar ideia aí. Tem que pensar na paleta de cores, na identidade visual. Assim, eu tive. Mas Posso continuar? Então, quando eu comecei a pensar um pouco no trabalho, eu pensei nos adesivos que queriam ser colados nos produtos que a gente está produzindo. Mas aí caiu sobre isso, né? A logo, o que colocar, que tons. Na verdade, eu pensei uma paleta de cores na cor do marfim, do ocre, do verde, porque eu acho que é uma paleta que reporta a questão da natureza, da cor da terra, das folhagens. Mas aí eu parei, né? Eu estou até tentando entrar aqui para mostrar, mas aí eu estou falando e não estou conseguindo ir lá. Mas, assim, me faltou o que é necessário, Andréia, nesse momento, mostrar. Pelo que a gente vem aprendendo com a Carmelita, é que a gente precisa dizer a informação do produto, né? A validade, esse seria para colocar nos produtos, né? O adesivozinho para cada produto. E aí foi me faltando, pô, vai colocar uma logo, né? E aí eu fiquei meio que parei nisso. Aí eu não sei como é que a gente iria desenvolver essa parte de uma logo, porque eu acho que nesse panfleto tem que ter as informações do movimento, que é a partir dele, né, que a gente está ali, e também do Instituto. Eu acho que tem que ter algum símbolo nessas propagandas, né? Até para promover mesmo o espaço que a gente está, né? Não sei, eu acho que só isso no momento. A gente vai amadurecendo aí. Acho que Kátia tinha pedido para falar, eu coloquei lá no chat, para a gente levantando a mãozinha, tá? Que aí a gente vai vendo aqui a fila. Aí, Kátia, quer falar? deixa a Carol, depois eu falo. Tá ok, pode falar, Carol. O microfone aqui. Oi? Tá. A Márcia, né, tinha até me mostrado, eu achei bacana o caminho que ela estava levando. Essa questão de produção, eu confesso que eu não sou muito boa, não. Mas a gente pode pensar na questão das frases para a rede social, o nome, né, da turma, a gente pode ver o nome, assim. E uma coisa que a Márcia me falou também, que eu concordo, cara, que gera uma preocupação, muita gente fazendo, né? Aí, às vezes, assim, o fundo não tá bom, essa linha não tá boa, acontece, né? Eu já passei por experiências parecidas. E eu não sei, professora Carmelita, Andréia, de repente o IFRJ, não sei se tem um meio de comunicação, geralmente o Instituto tem, né, uma rádio comunitária, acredito que aqui em São Gonçalo deva ter, né, a gente pode tentar, não sei se a Graciane já fez algo parecido com isso, geralmente rádios comunitárias, até comerciais mesmo, você apresentando ali um projeto. Não precisa um projeto robusto, mas um mini projeto explicando qual é a situação. Geralmente eles abrem ali um espaço de 10, 15 minutos no quadro de alguém, sem onerar, né? Então a gente consegue alcançar aí, tanto nas redes sociais quanto nas rádios, aí eu acredito que seja interessante.
E aí tem que ter um planejamento de fala para poder aproveitar o máximo que puder num curto tempo. Então, acho que seria também interessante essa parte da divulgação, né, em alguma rádio, além das redes sociais. E como tem pouco tempo, acho que a professora Andréa pode reforçar, né, e, lógico, seria interessante um Instagram próprio, mas, devido ao tempo, né, poderia ser tanto o coletivo Ela quanto o próprio Kiama. Acredito que, né, como une os dois, seria um mais amplo aí o alcance, né, de pessoas. Quer falar, André? Depois eu falo. Eu não sei por que a fila mudou aqui, mas eu concordo assim achei muito bom as sugestões da Márcia sobre a paleta, também de lembrar, né, das informações do rótulo e da logo, porque isso traz uma identidade para quando o consumidor quiser comprar e deixar um indicativo onde que ele vai buscar vocês. Então, talvez o contato de alguém ou o Instagram do próprio coletivo Ela mesmo. E ao mesmo tempo concordo com a Carol, que é claro que seria interessante uma página nova, mas eu acho que ela funciona melhor quando vocês já tiverem a cooperativa, né? Porque agora, dentro do prazo que a gente tem, realmente é aproveitar as páginas que já existem para poder divulgar a feira e ver se consegue captar algum público ali. E aí as sugestões que eu tenho, dentro do prazo que a gente também tem, é que a gente proponha a divisão de tarefas, né? Então, quem tem mais facilidade no Canva, trabalha com alguém que, mesmo que não tenha tanta facilidade, que possa fazer uma parceria ali opinando a logo, porque eu concordo com a Carol, é muita gente e é claro que é importante que o processo seja coletivo, mas dentro do prazo que a gente tem, ele pode ser coletivo com trios, com duplas, né? E aí trazer algumas opções de logo, umas duas e vota. Isso costuma funcionar. E aí é coletivo, mas sem estar tão pesaroso para ter que refazer, porque fica chato para quem está fazendo também, né? E assim, eu acho que para a feira são ações de comunicação simples, né? E a parte de precificação. Mas para a cooperativa, aí já é um momento que a gente precisaria realmente de mais prazo para se encontrar. Então, a partir do momento que vocês decidirem a cooperativa, independente do projeto ou não, vocês podem procurar a gente para a gente fazer esse processo de assessoria da cooperativa. Porque, inclusive, assim, os estudantes nossos são muito bons nisso, gente, muito. E aí, tem uma matéria que é de marketing, que é mais voltada para essa parte de comunicação, e que a professora sempre pede. Hoje eles assessoram os projetos de extensão da escola, né, os núcleos, mas eles podem assessorar os empreendimentos, que é uma sugestão que tem tempo, assim, que a gente está querendo implementar. Então, quem sabe agora pode ser um caminho, né, da gente poder fazer isso, porque eles têm muita habilidade com vídeo, eles têm muita habilidade mesmo para poder mexer, fazem muito rápido. Então, às vezes, a gente fica quebrando a cabeça e rapidinho eles vão lá e fazem. Então, eu acho que é aproveitar essa moçada aí também, né? Sim. Inclusive, o próprio projeto Kiama está sendo assessorado, né, por 2 alunos do 3º ano de administração. E assim, eu lembro que eles me tiraram do sufoco ali com prazo de, eu não lembro era o que, escrita de artigo. Assim, na última noite eu não estava conseguindo resolver a resolução das fotos. Não sabia como colocar as fotos na resolução que a revista estava pedindo. E eles me deram a dica, eu fui lá e resolveu. Então, é só uma questão de comunicação ali pelo próprio WhatsApp, né? Então, essa coisa da consultoria é muito bacana, a gente pode contar com eles. É até um projeto da professora Mila. Eu até tinha pensado, Andréia, até em convidá-la também, né, para os próximos planos, próximas ações aí, né? Que seria um grande avanço aí também, uma grande ajuda, né, para a gente, né?
Ela tem muitas Sim. ideias, assim, de divulgação, né? Ela fica mais na parte de comunicação e eu consigo mais trabalhar com algumas coisas rapidinho, para não atropelar a fala de ninguém. Mais com a parte mais estratégica, para a gente montar a bio, para a gente tentar entender um pouco os indicadores do Instagram, né? Mas a Mila é muito boa para dar oficina de Canvas, para poder, enfim, essa parte é com ela, a parte de conteúdo, né? E só para complementar, eu acho que vocês podem criar a logo de vocês, mas se também não quiserem ou preferir esperar um tempo para pensar, já que tem essa proposta da cooperativa, porque eu não estava sabendo, fiquei sabendo hoje, eu acho que vocês também, a gente pode trabalhar assim, com o nome da turma, né, com a logo do coletivo ela, do Que Ama e do IFRJ, pensando na parceria, que meu filho chegou aqui, quer dar um oi, gente. Tá? Oi, boa tarde. E aí é uma coisa que a gente precisa pensar. Se achar que a gente resolve essa logo, que possa ser uma logo também para ser usada no futuro, para não ficar essa dupla identidade visual com o grupo de vocês, que é uma coisa que eu acho que tem que ser pensada de forma definitiva. Se vocês acharem que precisam de mais tempo, também é uma coisa que tem que ser decidido coletivamente. Sobre a rádio, que Carol deu a ideia, a gente tem o Carlos Henrique, né? Que é o agente, ou Paul Singer, né? Do Fórum da Economia Solidária, o agente de São Gonçalo. E ele tem contatos com as rádios. A Graciane também, né? A Graciane também tem esses contatos. Então, acho que seria legal a gente, de repente, dar uma entrevista, né? Contar esse histórico que já existe da oficina, que teve esse desdobramento para um curso de extensão maior, e que agora esse trabalho de conclusão de curso, né, vai ter esse resultado, né, dessa feira e desse coletivo. E, de repente, vocês conseguem montar uma cooperativa, né, como é o plano da Graciane, e já começando esse trabalho, né, já começando a estagiar, a treinar, né, vamos pensar assim. E eu acho que foi isso que eu anotei. Gostei também das ideias das cores ocre, verde, né? Mas acho que só. A Carol falou que, né? Pelo que eu entendi, tem habilidades com legenda, Márcia mais com a parte do desenvolvimento artístico. Acho que, na minha opinião, a gente já tem aí um viés aí, um caminho aí para a divisão de tarefas, mas também tem Kátia, tem Edna, vamos ouvir aí o pessoal. Eu vou estar em deslocamento agora, mas estou ouvindo vocês, tá? Eu tenho uma dúvida, é o seguinte, é porque eu não pensei que hoje nós fôssemos falar sobre isso, sobre essa parte. Eu pensei que a Andréia, já que a gente estava aqui, que ela estava na live, ela iria estar falando sobre aquela pauta que a Carmelita falou, que até coloquei lá no grupo de novo, que era sobre a questão dos preços, a forma de pagamento, destino do lucro, quer dizer, identidade visual, de uma certa forma, vocês estão até colocando, né? Mas o que eu acho assim, que como vocês mesmos falaram, eu acho que não dá, eu acho que a gente precisa de mais informações sobre isso, né? Márcia trouxe, acho que a Graciane, ela não falou ainda, mas a Graciane também, ela é fera nessas coisas também, ela produz muito vídeo, ela é muito boa nisso. E aí, uma coisa que eu estava conversando com a Kênia, que, de repente, a gente faria, como vocês falaram, a gente faz uma coisa simples para agora, né? E aí, de repente, isso pode ser aquilo que vai ser no futuro, né? Ou não. Porque, de repente, nem todos que estão nesse grupo, nesse curso, têm a mesma intenção, né? Então eu acho que é uma coisa assim que eu acho que tem que amadurecer. Então, foi uma coisa que ela colocou, André, que eu achei muito interessante. Eu estou tentando ligar para a Kênia, não sei o que ela está fazendo, mas ela tinha dado uma ideia assim, tipo assim, não tem como se fosse assim uma cartilhazinha, uma coisa assim com algumas das receitas, ou
não precisa ser das receitas em si, mas para que serve as coisas que nós fizemos, né? Para que serve? De repente, uma folhinha assim, ó, né? Você dobra a folha 4, né? Ela vira, já está falando, ela vira 4, né? Então, assim, faria uma coisa assim de xerox, uma coisa simples, para a gente ter, até para entregar para as pessoas que vão estar indo na nossa formatura, o quê? E no fundo, acho isso muito legal, sabe o quê? Uma foto da gente, sabe? Das pessoas que estão no curso, que vão estar se formando, né? Não sei se todas vão, né? Acho que aí eu achei isso interessante, porque é como a Carmelita e a André colocaram, e acho que a própria Carol falou, eu acho que assim não vai dar para a gente viabilizar tudo isso, né? Porque eu acho que tem pouco tempo né? E a gente tem que estar, de uma certa forma, assim, se preocupando, vamos dizer assim, mais, como vocês falaram, de repente, em estar chamando as pessoas para participar da feira, para estar, né, indo ver o que a gente produziu, né? Não sei. Eu acho que, no momento agora, acho que seria uma coisa mais simples para que a gente consiga fazer. Agora, achei ótimo esse negócio aí de uma equipe aí, ó. Uma equipe, já estou vendo, Márcia, Kênia, Carol, Graciane, já vi aí, ó. Equipe ótima. Brincadeira. E aí é isso, para quem tem mais jeito, né, para fazer essas coisas também, né? Porque eu até tenho muitas ideias assim, mas essa área assim é meio. Eu sou mais de ajudar a divulgar, de chamar as pessoas, né? Então, eu acho que é um pouquinho por aí. Então, eu acho que a partir da fala aí da Graciane, da Andréia, da Carmelita, eu acho que a gente tem que realmente repensar. Eu acho que tem que ser simples, não dá para ter uma logo, já que tem uma proposta de uma cooperativa, né? Eu acho que a gente pode pensar mais especificamente numa coisa mais simples. Acho que falaram aí de uma semente, mas na aula de quinta-feira, não, de sexta, nós mencionamos o nome de uma árvore, que tem muito aqui. Eu não estou lembrada. Se alguém souber, fala aí, para a gente colocar. Erva baleeira. Erva Isso baleeira. mesmo, baleeira. Isso Ela mesmo. é nativa da Mata Atlântica e tem muito na nossa região aqui, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí. Então, a gente poderia usar como uma marca nossa, entendeu? Por onde as pessoas passarem, ver esse símbolo, eu acho que chama. Agora, o nome, como vai ser, eu acho que a gente pode vir aí sobre a questão do coletivo Ela, sobre a proposta do próprio instituto, onde nós fizemos o curso, e porque senão vai ser a gente faz uma propaganda agora, aí depois muda com a cooperativa, e aí as pessoas vão ficar pensando, mas da onde é que está vindo isso, né? Então, e parece que tem uma proposta aí de uma segunda-feira, né? Que seria ali em Alcântara, correto, Graciane? Se a gente quiser participar. Então, eu acho que é uma forma também de valorizar, né, o coletivo Ela, né, de estar ali mostrando, fazendo uma divulgação. Eu acho isso fantástico, porque foi a partir desse coletivo que hoje eu estou aí, que a Edna, né, fui convidada pela Cátia, mas a maioria do grupo que está ali vem do coletivo Ela, né, e eu acho isso fantástico. Então, no meu ver, eu vou trabalhar, eu vou mostrar para a Carol, tá, Carol? Vamos ver, a paleta de cores ela é no areia, no verde, verde musgo, naquela cor mostarda, que eu pensei assim, agora eu acho que a gente tem que fazer isso para ontem, porque é muita coisa, e eu sou a favor de vender os produtos. Por quê?
porque vai ter gasto, gente. Até o mais cheiro que ter gasto, entendeu? Até do que a gente está pensando, né? Eu já tenho aqui umas plaquinhas para dar os preços, umas cestas para gente, umas coisas de palha para colocar, mas eu acho que a gente tem que vender mesmo e ter um dinheirinho para poder produzir outras coisas, tá? É isso. E quinta-feira eu vou tentar levar mais algumas coisas e falo com a Carol, tá, Carol? Da gente já está pensando em alguma coisa mais específica. Agora, eu gostaria, Andréia, de ouvir de você o que é importante ter num panfleto, o que é importante, ou a gente fala um pouquinho dessa história e tem a nossa foto, como a Kátia propôs, que eu acho legal, pegar esse pessoal, né, da administração um dia lá, para dar uma filmada no nosso trabalho, no que a gente faz na Carmelita, e fazer um vídeo de apresentação. Eu acho que são materiais que futuramente a gente vai precisar desse histórico para apresentar, porque quando a cooperativa estiver bombando, a gente vai ter que mostrar como ela surgiu, a partir do quê? Foi desse grupo. Então, eu acho que tem que contar com essa galera aí para fazer essa filmagem, entendeu? Mostrar, eu acho que tem até outras pessoas que estão, mas de uma forma mais profissional, né? Não que o que está sendo feito não está, tá, gente? É isso. Então, Gente, vocês estão me ouvindo? Só queria dar uma palavrinha, coisa rápida. Sim. Eu acho também importante, até para a Graciane também, depois, né, já que tem essa intenção da cooperativa, ver a questão do CADSOL, né? Eu acho que a Andréia, na aula dela, vai falar um pouquinho mais, vai falar sobre economia solidária, né? Vai falar do fórum. Então, acho que isso é importante também colocar aí na pauta, que é uma ação, né? Um registro que vocês vão ter que fazer em algum momento. E no dia 12, né? A ideia era a gente fazer a feira, uma confraternização e fazer uma pequena cerimônia ali de formatura, tá? Mas a gente também pode, já que tem o evento do dia 13, isso já foi uma coisa que me ocorreu agora, que eu não sei quantas vão poder ir também no evento do dia 13. Mas se todas estiverem de acordo, a gente pode deixar para fazer essa confraternização no dia 13, né? E a gente foca na feira no dia 12, tá? E faz essa cerimônia de entrega ali dos certificados, que eu acho que a nossa direção talvez faça alguma questão, o pessoal da extensão, de estar ali nesse momento, né? Porque o curso é registrado na coordenação de extensão, e porque eu também não vejo muito problema de ser fora também não, mas geralmente, né, a direção é que vê essa coisa das formaturas, né? E eu já tinha falado dessa vontade de fazer uma pequena formatura ali, uma mini cerimônia, né, para ser um ato ali de conclusão de curso. E eu ainda vou conversar isso com elas. Mas a gente pode também, para otimizar o tempo da feira, sabe? De repente passar a confraternização para o dia 13. É uma ideia, né? Já que é do coletivo. Se todo mundo puder ir, tiver disponibilidade no sábado, a gente transfere nossa confraternização para o sábado. Mas eu não sei, né? Quantos vão poder estar presentes. É uma ideia, tá? bem, deixa eu falar rapidinho aqui. Primeiro, dizer que o Carlos Henrique ele faz parte do coletivo Ela. Carlos Henrique é um irmão para mim de muitos anos. Então, a gente se conhece desde os tempos da rádio comunitária. Ele foi um dos fundadores da rádio comunitária junto com meus pais. A gente tem uma trajetória de rádio comunitária, a gente tem alguns programas de rádio comunitária que a gente pode colocar o nosso material para poder ser divulgado, né? A gente pode fazer um roteirinho, a gente pode, inclusive, se a gente quiser, fazer uma gravação e pedir para que as pessoas coloquem nesses programas dessas rádios comunitárias, uma gravação nossa, com a nossa voz, né? Com
as pessoas daqui para poder colocar. A gente pode divulgar no canal do Coletivo Ela, no Instagram, e por aí vai, né? A gente consegue fazer, eu consigo também, a gente se organizando, eu consigo ver a possibilidade de colocar em alguns jornais de circulação virtual, como o Jornal São Gonçalo, o Jornal daqui, alguns jornais que a gente consegue também fazer uns contatos e divulgar. Esse é um ponto. Então, dá para a gente fazer isso, dá para a gente, assim, diante do cenário aqui que a gente viu, a cooperativa é um fato novo, apesar de estar sendo gestado há algum tempo. A gente fez o cadastro no CadSol, tá? A gente já fez o cadastro no CadSol, a gente só não fez enquanto cooperativa, mas a gente, enquanto coletivo, ela já está registrado, o Causei que vem nos acompanhando nesse sentido. A gente precisa agora entender um pouquinho mais, né, como é que a gente vai fazer essa cooperativa. A princípio, a cooperativa está sendo gestada pensando nas roupas que nós temos, porque já é um trabalho que nós fazemos, que é o bazar, inclusive com moeda social, que a gente faz através das nossas oficinas, distribui moeda social para as mulheres poderem comprar peças nossas, e a nossa ideia era fazer essa cooperativa com o nome Ela Cria, porque a ideia é que o Ela é Educação, Liberdade para Aprender, e aí a ideia é Ela Cria. Mas tudo está muito embrionário, tudo pode mudar, tá? Vocês, como estão fazendo essa formação com a Carmelita, com a Andréia, com a FRJ, a gente precisa saber assim, quem é que vai topar, após essa formação, caminhar conosco na cooperativa, quem é que vai continuar assim, né, fazendo parte de alguma forma do coletivo Ela, já que a gente... Ai, não acredito que... Ai, o meu computador derrubou. Acabou a bateria do computador, é mole. Acho que a gravação parou nesse momento. Ah, não, acho que está gravando ainda. Acho que eu consegui deixar gravando. E aí, é uma ideia, tá, que a gente tem. Penso que se vocês, enquanto turma, entenderem que dá para fazer já uma logomarca para o Ela Cria, ou se vocês quiserem dar um outro nome, a gente pode depois, a partir deste nome, formar a cooperativa, tá? Também está aberto, não tem problema, porque como não é uma coisa que ainda foi registrada, como é uma coisa que está sendo gestada, tudo pode mudar. Mas aí a gente depende de vocês, o que vocês querem a partir disso, porque o coletivo Ela é só um impulsionador, é um espaço que a gente está impulsionando, e a cooperativa vai ter suas próprias pernas, né? Vai trabalhar independente. Só é o que Márcia falou, fazer essa história. Essa história começa na iniciativa de chamar a FRJ, de fazer a formação através do coletivo Ela. Depois, o caminho tem que ser trilhado por quem quer abraçar essa ideia mesmo e quer caminhar com a cooperativa, e o coletivo Ela está por ali para apoiar, né, no que for necessário. E a gente pode estar fazendo outras frentes, já que a gente quer trabalhar com a economia solidária, com essas coisas. Em relação à confraternização, está aberto. Eu amanhã vou estar no FRJ, Carmelita, de manhã, que vai ter uma atividade da periferia, né? Lá. Não sei se você está por lá. Mas, assim, se você quiser, eu vou em um outro momento, converso com a Gleice. Se quiser, pode estar fazendo essa entrega dessa formatura, esse ato, no dia 13. Ou então a gente faz isso, faz uma coisa mais formal e faz a confraternização no dia 13, sem problema nenhum. Eu já vi que tem gente que não vai poder estar no dia 13, que já colocou aqui no chat. Tranquilo. Eu acho que pode fazer as duas coisas, mas eu só quero dizer assim, que o coletivo Ela está de portas abertas para que esse espaço, para que
esse trabalho se expanda, tenha mais frutos. E vou dizer uma outra coisa também. Vocês estão falando muito de tempo. O tempo está aberto. A gente não precisa parar de maneira alguma. A gente pode fazer outras formações, a gente pode conseguir outras parcerias, a gente pode conseguir mais coisas, porque a gente não precisa parar só nessa atividade que é impulsionadora que a Carmelita proporcionou para a gente. A gente pode fazer outras tantas atividades juntas, tá bom? A gente está aberto para isso. Uma outra coisa é que tem a Feira Agroecológica no dia 14. Né? A Kátia está aqui. Tem a feira, a gente faz parte da Pastoral da Ecologia Integral, e tem a Feira Agroecológica que vai acontecer no dia 14, então seria 12, 13, 14, né? Para expor o material. 12, 13, 14. O dia 14 vai ser na Matriz, na Igreja Matriz de São Gonçalo, e aí, só que para isso tem um cadastro, tem que estar lá olhando, fazer o cadastro direitinho, e aí pode já se inscrever como cooperativa, se vocês assim definirem, entendeu? E aí como ela, e depois como essa semente, como ela cria, é tudo nosso. Estamos juntas. É isso. Gente, estou fechando a câmera porque o computador está dando umas travadas aqui, mas estou acompanhando e na hora de eu falar eu abro de novo. Eu acho que realmente a gente pode separar as duas coisas, né? A incubadora e o evento, até por conta do prazo. Mas a Márcia perguntou o que teria que ter num panfleto, né? A gente tem até um modelo que a gente fez no simpósio, que foi o primeiro simpósio do Fórum de Economia Solidária, né, Carmelita, que a gente trabalhou junto com o Fórum, e aí a gente até pode usar ele como modelo. Geralmente a gente coloca a logo, né, com o nome do evento, traz ali algumas informações básicas do evento, como data, horário, local, endereço, se precisa fazer algum tipo de inscrição e as atrações principais. Foi isso que a gente fez quando a gente pensou o card, né, desse simpósio de economia solidária. Eu acho que tendo isso é um ótimo caminho. Coloca ali, se tiver a logo, beleza, se não, coloca o nome do evento, lembrar de data, local, horário, né? Não é o caso de ter inscrição, e as atrações principais, então trazer ali que vai ter a venda de dos cosméticos, né? E dar alguns exemplos dos cosméticos que vão estar disponíveis. Eu acho que é um bom caminho. E sobre o registro, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? A memória, para daqui a pouco isso servir para a incubadora. Para incubadora, estou com incubadora na cabeça. Para serviço como memória da cooperativa. Mas eu acho que vocês mesmos podem ir fazendo um exercício, assim, não precisam pensar agora num vídeo tão elaborado, né? Mas irem fazendo os relatos, escrevendo mesmo, escrevendo as sensações que vocês estão tendo, o que vocês aprenderam, né? E registrar esses relatos, talvez até num grupo que vocês já tenham, para que amanhã isso seja usado, sabe? Fotos, porque assim vai criando memória para lá na frente conseguir fazer. Eu acho que a gente podia, então, fazer uma listinha. A Carol quer falar, Carol? Professora, eu pensei assim, questão de folder, né, interessante, mas geralmente sempre fica muita gente sem o acesso, né, ao encarte. Aí eu até coloquei aqui no chat a questão, não sei se a gente conseguiria fazer um QR Code. E aí, através do QR Code, vai para um link, um texto, onde tem essas informações também, né? Aí com as fotos, no caso eu achei interessante, né? A erva balieira, um histórico da turma, do coletivo Ela, enfim, né? Tudo bem sucinto, que hoje em dia as pessoas não querem ler nem 10 linhas, mas que tem ali, né? A questão do meio ambiente, o que motivou, né?
a questão da turma, o interesse, enfim, acho que seria bem, bem interessante também, já que a gente está na era digital, né, utilizar o encarte, mas eu acredito que o QR Code também seja muito importante. Sim. Bem, anotei as ideias aqui. Eu acho que a gente podia fazer uma lista de tarefas, né? O que vocês acham? Márcia quer falar também? Pode falar. Pelo que eu estou percebendo, assim, a gente tem, pelo que eu notei, né, 12, 13. E tem 14, que seria um curso também, não é isso, gente? Aí, sobre Dia isso, 14? é o quê? Márcia, 14 é 14 é a domingo. feira. Domingo é a feira É a agroecológica. feira. Tá. É a feira Então, agroecológica na Matriz. Que aí, quer dizer, aproveitando, Márcia, que você falou, que aí poderia ser assim, vamos dizer que não consiga vender ou não dê para levar no dia 13, vou dizer assim, né? Vamos dizer, e se sobrar alguma coisa, fica para o dia 14. Pode também expor no dia 14 na feira. Só que até então, aí amanhã tem que se inscrever até amanhã. tá. Aí deixa eu falar. O seguinte, a gente poderia se organizar enquanto turma, né? No momento, nós somos uma turma da Carmelita, de se dividir para ir nessas feiras. Por exemplo, nem todos vão poder, talvez, eu acho que o importante é que todos nós estejamos no dia 12, certo? Sim. E no dia 13 e 14, a gente poderia se dividir para vender os produtos, entendeu? Não precisa ir todo mundo. E aí a gente vai estar sendo representada pelo grupo que puder ir. Entendeu? Por exemplo, eu posso dia 13, eu posso dia 14. Então, assim, agora também, se a gente for levar a confraternização para o dia 13, aí é interessante também que todos estejam. Aí, quem não puder dia 14, uns vão para o dia 14. Assim, eu tô achando, eu não sei se todos vão poder, né? 12, 13, 14. Mas eu acho que a gente pode se organizar, né? Ver as prioridades e quem puder, quem não puder no dia 13, vai no dia 14. Não sei. É só A gente pode estar fazer uma sendo confraternização. representado nesse lugar. A gente pode fazer uma confraternização dupla, porque você pensou bem, né? Dia 12 é o dia da feira, é uma aula. É a última aula, vamos pensar assim, que dia 11 tem a aula, né? Que está no nosso calendário, né? Então, dia 11 é a aula de Andréia. Nesse dia, né? Vai ter aula de Andréia e vai ter os produtos precificados, né? Do dia 11 para o dia 12 é importante também, tá? Vocês anotem aí. Ter uma tabelinha, uma folha 4 com o preço dos produtos. Então, sabonete tal e tal, preço tal. Desodorante, preço tal. Uma outra folha com QR Code de pagamento. Por exemplo, como que vai ser o pagamento? Vai entrar na conta de quem esse valor, tá? E aí são coisas que, de repente, Andréia, a gente pode fazer nas próximas aulas uma votação. Vocês vão fazer um caixa para essa cooperativa? A minha sugestão é essa, mas precisa ser decidido, tá? Um caixa para essa cooperativa, porque vocês vão ter que comprar insumos, né? Vidrarias, né? Um fogãozinho de uma boca, 2 bocas, que também pode ser usado. Tem coisas que a gente pode comprar no desapego, né? No início, a gente pode comprar no desapego porque é mais em conta, né? Desde que esteja funcionando, né? Então, são dicas, né? E estratégias que a gente faz quando a gente está começando, né? Um empreendimento. Então, a ideia é de que dia 12 a gente, então, vamos fazer assim, vamos manter a feira, vamos manter uma pequena cerimônia para encerrar, e depois da cerimônia a gente faz uma confraternização. E fica o convite, né? Extensivo para o dia
13 e 14, tá? Inclusive, quinta-feira eu já até anotei que a gente pode fazer já uma escala para ver quem vai poder estar na feira dia 13 e quem vai poder estar na feira dia 14. Porque se tiver alguém para ir na feira dia 14, a gente faz essa inscrição. É até amanhã, né? A inscrição, né? É. Será que vocês poderiam colocar o link lá? Ou então, não sei, Graciane poderia fazer. Porque você vai, Kátia, dia 14 você vai estar lá? Eu estou na coordenação da feira. Ah, entendi. Mas você vai poder expor ou você vai estar envolvido com outras ações? Não, a gente vai estar expondo. Eu só quero confirmar, porque aí eu faço uma inscrição. De repente a gente faz uma inscrição aí a gente tem que ver qual o nome que a gente bota, né? Se vai ser a turma de cosméticos, sei lá, não sei o que seria, só para Cosmetologia e F. Sei lá. Alguma Não, coisa, não sei. Ou então aceitar a sugestão da Graciane, ela cria, porque ela já tinha um nome, né? Não sei, justamente para não ficar com nomes múltiplos, identidades múltiplas. Isso me preocupa. Sim. Aí, olha o que. Então, o que vocês acham, gente? Vamos autorizar a Kátia a fazer essa inscrição para o dia 14? Ela vai estar lá e vai ter, com certeza, mais gente, que quinta-feira a gente vai definir quem vai poder ir, né, no dia 14. Até eu estou querendo participar da feira, eu nem estava pensando nisso ontem, hoje, falando com os meus alunos, né, porque a gente está com os produtos do Que Ama lá para escoar, tá? Mas que domingo é um dia, assim, mais complicado para mim. E a Juliana já tinha me falado da feira, e eu estava aqui definindo. E aí eu anotei aqui, gente, tem que fazer a arte de divulgação, tem que fazer os rótulos, e aí, além de Márcia, tem mais alguém com habilidade no Canva? Que poderia estar ajudando nessas artes? Eu acho que a Kênia, ela sabe alguma coisa, Kátia? Ela, pelo menos, tem boas ideias, né? Eu não tenho certeza. Eu acho que a gente fez essa pergunta em aula e ela falou, né, que sabia, eu acho. Eu acho que sim. Eu acho Tá. que sim. Então, eu vou conversar com ela. Pode ser, Carmelita? Pode, vocês duas podem ficar responsáveis pelas artes. Aí, Carol, não sei se ela aceitaria. Pensar nas legendas, tá? Legendas que a gente vai usar para o WhatsApp, né? O roteiro de fala, de repente, de uma entrevista na rádio. Pode ser, Carol? Você já anotou, né? Já. A parte textual, né? E aí eu anotei tudo de arte que tem que fazer, tá? E precisa decidir quem que vai. Graciane, tem alguma sugestão para alguma conta que possa ficar esse dinheiro armazenado dessa turma, né? Para a cooperativa. Eu prefiro, Carmelita, que seja decidido por elas, tá? É autonomia total. A gente está aqui só para Então, quinta-feira a gente resolve isso. Tá bom. Então tá. Então, eu acho que as principais ações, né, do que tem que fazer agora, né, e estabelecer prazos, né, gente, porque aí vamos fazer, não tem um prazo, as coisas não andam, né, por exemplo, hoje é dia 25. Sim. Vocês acham que até dia 1º isso tudo já está pronto? Ou fica apertado? Eu acho que dá, né? Porque tá por causa do... Era dia 12, né? Para a gente ter aí 10 dias, né? 11 dias de divulgação. Professora, né? Falando em identidade visual, eu sei que fazer camisa agora fica complicado e oneroso, mas acho que a gente podia pensar, não sei, no adesivo, alguma coisa assim, e uma camisa, assim, todo mundo da mesma cor, quando quem estiver expondo, para poder identificar que ali é o grupo, né? Um broche, um lencinho, não sei, justamente para gerar, ali
o stand lá das meninas dos cosméticos naturais, né? Justamente para ter essa referência ali de quem estiver indo, né? Sim. Eu acho legal, Carol, assim, quando você fala, né, na questão. Acho que camiseta, assim, fica um pouco mais cara, não sei. E a gente pode ver, tem um pessoal que é artesão, né? De repente, eu não sei se fazia um lencinho, uma coisa assim. Eu falei camisa que é o mais comum, né? Mas assim, um broche, achei um legal lenço, quando você uma falar isso. tiara, sim. Ou um broche, ou uma tiara, alguma coisa assim, eu acho que seria legal. Para gerar, né, essa identidade da questão, né? Principalmente na feira, né? Para chamar atenção, que é específico ali, aquela turma que está fazendo lá os cosméticos, né? Legal. Agora, tem uma coisa que, Carmelito, que me preocupa. Não é que me preocupa, né? Realmente a gente tem que ver com o grupo, né? Sobre essa questão da cooperativa, né? Porque se as pessoas não tiverem interessada na cooperativa, mas querem montar um grupo, eu não sei, assim, isso eu fico um pouco perdida, entendeu? Assim, de como é isso para as pessoas do nosso grupo, né? Então, eu achei essa ideia muito interessante, porque cooperativa, né, você participa, mas você pode participar com a sua própria história, com a sua própria marca, né? E aí eu não sei como é que é o nosso grupo, né? A turma, que eu quero dizer. Então, eu acho que a gente tem que realmente levar para eles verem o que eles acham e não perder muito tempo também, senão a gente vai perder a sua aula, né? Para poder administrar isso, né? Melhor, né? Não sei. Mas eu acho interessante essa questão da cooperativa. Eu posso, na aula, ou na aula de Andréia, né, que é desse assunto, a aula de Andréia, a Então gente é fazer legal. uma pesquisa, a gente fazer uma pesquisa de opinião, de interesse, e passar isso para a Graciane, né? Eu acho que, de repente, na própria aula de gestão, né, André? A aula de gestão, de economia, a gente faz ver esse interesse, porque eu não sei se Dona Célia estava aí, e ela chegou comentando comigo que ela tem interesse de começar um empreendimento. Isso antes de saber dessa proposta da Graciane, do coletivo, ela, de cooperativa. Então, a gente também tem que ver quantas estão dispostas a começar a cooperativa, né? Eu não sei, André, se existe essa possibilidade que Márcia falou. A cooperativa é um grupo, né, que vão dividir a questão da mão de obra, dos gastos, dos custos, né, o lucro, né? E se alguém quiser fazer alguma coisa diferente do sua própria marca, seu próprio empreendimento, eu acho que não pode estar na cooperativa. Eu não sei se ela pode entrar nessa cooperativa com várias expertises. Aí é ignorância minha, até surge essa dúvida aí. Realmente. Então, deixa eu colocar aqui. Gente, uma coisa, o curso de cosmetologia é o que a gente está oferecendo através do coletivo Ela. A cooperativa é uma coisa que está embrionária ainda, está bem, né, sendo gestada. Então, a partir do bazar delas, a gente veio maturando a possibilidade de uma cooperativa, que eu lanço aqui para quem quiser, né? Para que a gente possa fazer, além da questão da roupa, a gente possa fazer cosmético, a gente possa fazer artesanato, a gente possa fazer outras coisas através dessa cooperativa, que a princípio está com esse nome Ela Cria, mas pode ser outro nome, tá? É porque, como está vindo do coletivo Ela, a gente pensou, Ela Cria ficaria bacana, mas a gente vai conversar com as pessoas que querem estar nesse trabalho. Para essa finalização desse curso, a Carmelita trouxe essa proposta de ter uma identidade visual e ter todas essas questões como um ensaio, como um treinamento do que vocês podem fazer, seja como empreendimento, seja como cooperativa. Não há nenhum problema.
como a maioria, né, vem do coletivo Ela, e como o projeto do curso ele nasce após uma oficina do coletivo Ela, eu achei que seria interessante dizer para vocês que a gente está gestando esse trabalho de cooperativa e dizer para vocês que todas aqui podem participar, mas não é obrigatório, não precisa usar esse nome, não precisa usar esse trabalho, não tem nenhum problema, tá? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a gente está de braços abertos para fazer essa cooperativa conjuntamente. A ideia de cooperativa é exatamente essa, são várias forças de trabalho e a gestão de recurso é através das pessoas que realizam o trabalho, vai ser vamos dizer assim, um braço, né, do coletivo Ela, mas vai ser totalmente independente em relação ao financeiro, em relação ao trabalho. O que a gente quer? Acho que Graciane caiu sem querer. Eita, ela deve voltar. Mas aí, Andréia, você vai falando. Mas Kátia estava na frente. Ah, tá bom, desculpa. Impulsionar, voltei, né? Impulsionar para que as mulheres, principalmente as mulheres que não têm renda, que é o nosso foco do coletivo Ela, tenham formação de qualidade e que possam, com essa formação, ter a sua geração de renda. É isso que a gente quer. Então, a gente quer que dentro dessa cooperativa tenham essas mulheres que vão conquistar formação e geração de renda unida a outras mulheres, né? Mas uma coisa independe da outra, tá bom? Então, se vocês quiserem chamar de turma, o nome que quiser, não tem problema, tá? Não precisa ser uma continuidade, ok? Fiquem bem à vontade. Eu só coloquei porque é bom que vocês saibam que a gente está gestando isso e quem quiser fazer parte, vem com a gente, tá bom? Pode falar, Andréia, depois eu falo. Não, Kátia, o que eu ia falar, na verdade, eu fui muito contemplada pela fala da Graciane, que a Carmelita tinha feito uma pergunta antes, falando sobre a questão da pessoa. A pessoa pode sim participar de uma cooperativa e ter o seu empreendimento sozinho em outro lugar, isso não é uma questão. A questão é que a cooperativa, ela é uma estratégia, né, para que a gente possa ter um CNPJ só, para que a gente possa fazer compras coletivas, para que a gente possa contratar uma mão de obra de forma coletiva também. É muito mais caro se eu for pagar uma pessoa, Kátia for pagar outra, Marta for pagar outra, para fazer, por exemplo, algumas artes para a gente, do que se a gente dividir, né, e contratar alguém para fazer a divulgação da cooperativa, né? É muito mais fácil atuar em várias feiras, por exemplo, porque aí eu posso dividir, duas vão para uma feira, duas vão para outra, e estão levando produto de todo mundo. Minha cabeça já está cansada, gente, já estou misturando as palavras. Então, a cooperativa ela é uma estratégia de inteligência, né? Porque aí já é muito também a minha perspectiva, a minha visão, tá? Não é enfim, não tem problema alguém aqui discordar. Mas essa ideia do MEI e de todo mundo ser microempreendedor individual, isso é muito interessante para quem é grande, porque assim, o pequenininho vai lutar e ele não vai dar conta, porque não tem como ele ter força de mercado, força para comprar, né, força para barganhar com o fornecedor, força para comercializar, se ele não tiver unido coletivamente, não, né? Então, eu pessoalmente, não acredito muito nessa ideia. Por isso que eu sou muito defensora mesmo da cooperativa, mas é claro que fica cada um colocar e ter a liberdade, lógico, se eu quiser participar da cooperativa e também fazer o meu empreendimento, talvez ali eu tenha certeza que é mais difícil ficar sozinho, né? A cooperativa tem seus desafios, a gente trabalha com algumas, não é fácil, porque
trabalho em grupo nunca é simples, existem os conflitos, né? Mas eu acho que é isso, tem perda e ganho nas duas escolhas. Sim, eu também me senti contemplada, era justamente eu ia falar isso, que tem também, pela questão que a Carmelita está falando, da questão do Paul Singer, né, que é a questão do coletivo. Né? Hoje é uma coisa que está surgindo muito, é coletivo, né? Se formar coletivo. Né? E é isso, de repente, pode ser também uma via para esse grupo, para as pessoas que estão querendo participar desse, né, de estar junto fazendo uma. O nome fala, né? O coletivo, né? E aí a pessoa pode estar individual e coletivo, isso daí não tem problema também, não. Mas é que eu tenho que sair, porque eu tenho um ciclo bíblico. Agora que eu estou vendo que já era para ter entrado, 8h30. Eu tive uma reunião antes dessa e agora outra. Então, gente, eu vou ter que sair agora, já para me ter. Mas eu estou aí, estamos juntos e obrigada aí, Andréia, obrigada, Carmelita, a todos. Mas eu acho que a gente já está encerrando também, né, gente? Alguém quer aproveitar a presença da professora Andréia para tirar mais alguma dúvida? Pela pauta da reunião, a gente teria ver a forma de pagamento, né, que vamos amadurecer, não é isso? Ou a gente define aqui? Então, tudo que está aqui ficou para a gente definir depois, né, pelo que eu estou entendendo. O destino do lucro, essas coisas vão ficar para a reunião com a Andréia, é isso? Identidade, assim, eu fiquei um pouco... Eu acho que pode, Andréia, se ela concordar, no final da aula dela, ela pode conduzir, né? Conduzir intermediar, né, Andréia? Conduzir essa votação, né? Porque que eu acho que vai estar todo mundo presente na aula de Andréia. Aqui não estão todos, né? Todas. Então, Andréia sabe bem, né, como conduzir uma votação ali para tomar as decisões. Acho que é o final da aula dela, porque as outras pessoas vão ter já uma ideia do que é economia solidária, cooperativa, precificação, né? São questões, na minha opinião. Vamos ver, André quer falar. Não, eu acho que, assim, na pauta estava a questão dos preços, é a aula, né? Então, o que a gente precisa é dos custos mesmo lá dos insumos, tá? Para a gente poder fazer a atividade prática. A gente pode votar lá as formas de pagamento, mas também isso é possível de resolver ali no próprio grupo. Por exemplo, será que tem uma conta, o coletivo? Será que daria para usar? Ou alguém tem uma conta, por exemplo, na Nubank, que poderia receber por Pix? Isso colocar lá no grupo. O destino, né, da receita, da feira, a gente pode votar lá na hora. O que tem que já estar decidido é a identidade visual, que alguns aqui deram algumas sugestões, e ver quem vai sair daqui e vai trazer propostas para trazer para o grupo, do panfletinho e da identidade visual, porque eu acho que isso aí é importante definir antes de fechar a reunião, né? Eu realmente estou num momento que eu não consigo pegar, gente, mais nada. Senão eu estou aqui me coçando e estou assim, não posso, meu Deus. Há acordo em a gente manter essa paleta de cores que a Márcia sugeriu, que foi a areia, ocre e verde, né? Porque uma vez decidindo essa paleta de cores... Ficou bem legal, eu vi assim, ficou bem legal. Né? Isso, aí Márcia e Kênia vão fazer as artes. Aí eu estou anotando aqui, tá? Arte de divulgação para as redes sociais. Aí, gente, tem um modelo Story e Feed. São modelos diferentes, tá? Tem que eu acho que eu posso colocar em contato com vocês também os 2 alunos que estão assessorando o Kiama. E se vocês tiverem dúvidas, eles vão ser consultores de vocês. Eu acho que eu posso fazer isso, tá?
Aí tem a arte dos preços, que é importante ter a arte dos preços. E aí essa vai ter que ficar por último, porque ela vai ter que ser na véspera da feira, após a aula de Andréia. Não tem jeito. Pode deixar ela encaminhada com o nome dos produtos e só colocar o preço ali para ninguém ficar cansado virando noite fazendo arte na véspera da feira, tá? Coloquei os rótulos, que aí entram os produtos e o panfleto, tá? Então, arte e divulgação em 2 formatos, a arte do preço, os rótulos, que vai dar um pouquinho de trabalho, porque são vários rótulos, e o panfletinho. É isso ou faltou alguma coisa? Eu Em relação à entendi arte? que era isso, né? Sim. Tá? Então, a gente faz o quê? Uma votação para decidir a paleta de cores. Todo mundo tem acordo? Alguém quer sugerir uma outra paleta? Quem tiver acordo, aí levanta a mão. Quem não tiver, a gente pensa em outra sugestão. Eu acho que a paleta de cores está tudo ok. Acho que agora é o nome e a identidade visual, né? Que está ainda em dúvida. Sim, mas aí, Márcia, a identidade visual que estava falando da. É a logo? Seria a logo? Isso, a logo, né? Mas vai querer fazer logo agora ou vamos trabalhar com a logo dos coletivos ali que estão dando apoio, do IFRJ, ou vai deixar isso para depois? Eu tinha entendido que. Porque foi falado, Graciane, que se a gente fizesse agora uma logo e depois esse mesmo grupo, essa mesma cara, né? Assim, a gente estaria também entrando nessa cooperativa, acho que iria trazer uma certa confusão, entendeu? A gente estaria mudando uma logo. Então, eu acho que vale a pena pensar no coletivo Ela e no Instituto Federal, que é da onde a gente está surgindo, é onde tudo começou. Não sei, é o que eu penso. E aí, para ter uma identidade da turma, né, em si, aí acrescentaria a turma, né, que já ficou aí a erva baleeira, né? Deram a ideia. E que ia usar também nessa arte, né? Ia usar o desenho da planta nessa arte. Não, Todo então mundo sabe, tem a esse gente acordo coloca ali dessa planta? a gente coloca a turma, né, baleeira, e usa essa planta como uma marca, né? Tá? Porque pode futuramente até como a um elemento, cooperativa né? Um ter elemento. um elemento isso, da marca dos cosméticos, entendeu? É diferente. Ótimo. E eu vou fazer essa pesquisa de opinião já nessa quinta-feira. Tá. E aí já passo lá no grupo. Quem teve interesse, a gente já faz uma lista para saber que um desdobramento desse curso é a cooperativa do coletivo Ela. Pode ser, gente? Temos acordo, então, nessas decisões? A Andréia deu uma sugestão aqui no chat. Pode ler. Deixa eu olhar. Não, eu só falei que eu acho uma boa que a Carmelita já adiante a enquete, né, sobre a questão para onde vai a receita. Destino da receita. E vocês querem que eu adiante também sobre quem tem interesse em formar essa cooperativa, mediada pelo coletivo? Tá. Pesquisa de opinião, destino da receita e cooperativa. Tá bom. Vou fazer isso na quinta. Tá bom? Mais alguma coisa, assim, para a gente decidir? E aí, o que eu vou fazer também? Eu vou jogar, André pode me ajudar também, a gente colocar os links que a gente já tem. Por exemplo, a André já tem um link de um card, né, que é do simpósio. Eu tenho links dos rótulos do Kiama, que já tem o tamanho, né? Isso é outra coisa, a gente tem que pensar no tamanho, porque o tamanho dos produtos do Kiama talvez não sirva para os produtos
para os rótulos dos produtos da turma de vocês. As embalagens têm alguma diferença. Alguma coisa pode servir, como, por exemplo, a pomada. Então, eu vou fazer isso. Pomada, sabonete vai servir, tá? Eu vou fazer isso. Eu vou mandar o que serve, o que tem o tamanho, que as embalagens são as mesmas, tá? E aí, o que não for, vai ter que criar ali do tamanho da embalagem. Isso é uma coisa que você já pode fazer quinta-feira, tirar a medida das embalagens. Podem anotar aí para quinta-feira a gente fazer. Tá bom, Márcia? Passar para a Kênia para já começar a fazer. Tá? É muito detalhe, né, para pensar. A gente pensa que é uma coisa assim, mas quando a gente vai colocar a mão na massa mesmo, a gente vê como tem detalhezinhos. E é isso, gente. Está dando 9 horas. Já estamos chamando o urubu de meu rei. Mais alguém quiser falar alguma coisa por mim, estou de boa aqui. Encerrar. A nossa sugestão é a gente bater uma foto, né, dessa reunião. Ah, legal. Eu acho que tem 2 páginas. Tem 2 páginas. Ótimo. Aí. Vamos abrir. Quem puder abrir as câmeras, né, para sair nas fotos. Isso. Aí, professora, em relação ao encarte, ao folder, em vez de ser 4, faria só uma frente e aí o QR Code. Sim, eu tenho também um panfletinho que a gente fez do Que Ama agora há pouco tempo, até para o simpósio, tá? E assim, não sou muito favorável à impressão, mas se vocês quiserem imprimir uma certa quantidade, a ideia do QR Code é boa para isso, né? Mas tem muita gente que não é familiarizada ainda com QR Code, né? Então, a gente pode fazer um número pequeno. E aí, vocês podem contar com a impressora lá colorida lá da escola. E eu também tenho a minha aqui de casa, que tem o cartucho que a gente compra com a verba, né, do projeto. Posso também imprimir alguns números e aí a gente faz aí um dia, um mutirão aí para cortar, né? E aí, justamente para não usar muito, faria só a folha da frente, né? Bem bonitinho. Sim. E o QR Code embaixo, que aí acho que atende os 2 públicos. Então, eu vou colocar esses links dos modelos lá no grupo, mas vou pedir uma coisa para vocês. Vocês sempre dupliquem, tá? Vocês têm que duplicar, lá no Canva tem como duplicar, para vocês não editarem em cima daquela arte que está ali. Senão apaga a original. Vai alterando o original, acredito que sim, né? Também não sou... Vai ser. Não sou top em Canva, né? Mas altera sim, Carmelita. Tem altera, né, Andréia? Viu? Uhum. Eu já tive essa questão. Então, tem que duplicar, dar um outro nome para o arquivo, né, para o link ali. Altera, a gente faz uma cópia. Isso, perfeito. Pode deixar. Isso aí. Então, vamos à foto. Vamos, Sorrina. A Marta não abriu. Marta entrou. Nem tinha visto que Marta tinha entrado. Oi, Marta. Dona Fátima abriu aí. Não, Dona Fátima está aí? Vamos tirar uma foto, Dona Fátima e Marta. É só se quiser também, né? Estou aqui sim. Ah, pode abrir a câmera um pouquinho para sair na foto? Espera aí, que eu estou no escuro aqui. Entendi. Só falta Marta. Não estou conseguindo. Mas tem mais uma pessoa na reunião. É Graciane. A Graciane está com 2, né? Entendi. Peraí. Consegui abrir. Tá, peraí, gente, que aconteceu alguma coisa aqui. Meu Deus. Eu tô aparecendo aí para vocês? Ah, sim. Ah, então bora. Agora foi, hein? Aê. Então tá bom, gente. Obrigada, boa noite aí, bom descanso para vocês. Tchau, gente. Obrigada, Graciane, por Obrigada. sua presença, a Andréia também.
E vamos tocando aí, até formar essa turma. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.